A graça e a paz sejam todos bem-vindos, todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Hoje estaremos falando sobre o privilégio de aprender com Cristo. A graça e a paz, o privilégio de aprender com Cristo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 33 e 34, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas, não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Aqui no capítulo 4 de Marcos, Jesus está falando com a multidão, se dirigindo à multidão, e Jesus lhes fala por parábolas. A multidão está aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Jesus então começa a falar por parábolas. Jesus vai falar da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda, e a multidão está ali ouvindo Jesus falar. Mas o texto vai nos mostrar que aos discípulos Jesus fala de um modo particular e não lhes fala por parábola, mas Jesus explica as parábolas, explica a palavra aos discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que se submetem aos pés de Jesus para aprender de Jesus. E Jesus então lhes fala de modo particular, diferente. Lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 23, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vede. Aos discípulos, Deus abre os olhos para que eles possam ter um entendimento da palavra de Deus. E isso se revela aos discípulos. Lá em João 2:20, 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas vós tendes a unção que vem dos santos e sabes todas as coisas. Então aos discípulos é dado o privilégio de receber a unção da sabedoria, do entendimento, adquirir a revelação espiritual e a unção da sabedoria. Mas veja que o texto vai nos dizendo aqui que, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Jesus não estava dando aula particular a um discípulo, aos discípulos. Então os discípulos, aqueles que desejavam aprender com Jesus, estavam aos pés de Jesus. Muitas pessoas têm a tendência a achar que sozinha, se isolando, ela recebe a revelação de Deus, que Deus está tratando ela de um modo espetacular, de um modo especial. Não. O Senhor Jesus, ele revela aos discípulos, aos santos, aos que se reúnem aos pés de Jesus, para que o que estão aprendendo seja revelado a outras pessoas. O intuito da palavra de Deus, o objetivo da palavra de Deus é que aqueles que aprendam venham ensinar a outros, fazer discípulos. Jesus estava ali ensinando os discípulos, para que os discípulos pudessem discipular outras pessoas logo mais adiante. Como nós vemos, por exemplo, no livro de Pentecostes, através dos discípulos, através dos apóstolos, a igreja foi crescendo, multiplicando, através do ensinamento da palavra que receberam de Cristo. Então é esse o privilégio que tem os discípulos, né? O privilégio de estar com o Senhor Jesus. Então, os discípulos estavam no meio da multidão, ouvindo o Senhor Jesus, mas depois eles se separavam aos pés de Jesus. E quando eles estavam separados aos pés de Jesus, então Jesus lhes revelava e dava-lhes o entendimento da palavra que havia sido pronunciada à multidão por meio de parábolas. Quando nós nos reunimos ao pé do Senhor Jesus para aprendermos, então nós recebemos as revelações espirituais para que possamos ser fortalecidos, edificados, e através desse ensinamento possamos fortalecer, edificar outras vidas na palavra do Senhor Jesus. Então quero te dizer que é um privilégio estar aos pés do Senhor Jesus para aprender. É um privilégio ser discipulado por Cristo. É um privilégio receber as revelações espirituais do Senhor Jesus. Para que isso aconteça, nós te convidamos, convidamos a você a ir aos pés do Senhor Jesus, congregar numa igreja, estar junto com os discípulos, participar do ensinamento bíblico, participar do ensinamento da doutrina da palavra do Senhor, é em comunhão com os demais irmãos. Os discípulos não estavam sozinhos, em particular. Quando fala em particular, é porque eles não estavam no meio da multidão. Porém, a palavra nos diz, os discípulos estavam juntos. Se una, vamos crescer juntos, no conhecimento, no entendimento da palavra, para que outras pessoas sejam fortalecidas. E assim então possamos ganhar almas para o Senhor Jesus, transformar a vida das pessoas para a glória do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Abençoa a cada um que ouviu, a cada um que está adicionado no Pilares da Edificação. Visita nesse momento a irmã Vilma, o Bruno, o Heitor, a Keila,
a irmã Glauce, curando e restaurando a saúde, libertando, abrindo porta de emprego, Senhor. Que vidas venham ser transformadas, alcançadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça então, é um privilégio estar aos pés do Senhor Jesus e gostaria de convidar você a participar, a se inscrever lá no canal do YouTube, cuja plataforma, o nome é o mesmo, Pilares da Edificação. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, nos ajude a transformar vidas pelo poder da palavra de Deus. Deus te Amém, abençoe. Jesus.